Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em sua parte segunda do capítulo 6, Vida Espírita, o tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. A questão é a número 252 e Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Será que os espíritos, e aí nós estamos falando dos espíritos que estão no mundo, no plano espiritual, né? Será que eles são sensíveis à natureza? E o que nós podemos entender por natureza? A gente fala muito em natureza. Quando a gente fala em natureza, a gente pensa em florestas, rios, mares, etc., né? Lagos. Mas a natureza é muito mais ampla, né? E eu fiz a pergunta a um chat chamado Perplexity. Escreve assim, ó. Perplexity, e está ao contrário, mas acho que dá para vocês. Perplexity, né, com Y no final, que aliás é um chat bem bacana, bem interessante, que ele traz, né, umas definições interessantes e importantes, melhor que os outros chats que eu já pesquisei. Agora, a gente tem que entender, né, ouvi uma frase uma vez de uma pessoa que ele disse para mim que a natureza é o palco de Deus. Olha que definição mais perfeita, né? Eu acrescento o seguinte: a natureza é o palco de apresentação de Deus, né? Então, voltando aqui sobre a questão da natureza, o que vem a ser a natureza, né? Eu fiz a seguinte pergunta para o chat: em se tratando da natureza, qual a sua abrangência e extensão? E o chat diz o seguinte: a natureza abrange todo o mundo natural, composto pelos fenômenos do mundo físico que não dependem da intervenção humana para existir e desenvolver. Então, tudo que é natural, né, vem da natureza, e tirando essa intervenção, tudo que o homem faz, constrói, então não está relacionado à natureza. Sua extensão vai desde as menores partículas subatômicas, então as partículas subatômicas ali do átomo, não é? Prótons, elétrons e nêutrons, né? A sua extensão vai desde as menores partículas subatômicas até as maiores galáxias do universo, incluindo recursos minerais, montanhas, rios, mares, seres vivos como plantas, animais e seres humanos, além dos processos naturais como o ciclo da água, fotossíntese, decomposição, polinização e erosão. Ela engloba componentes físicos, biológicos e químicos que constituem o universo e os seus fenômenos, sendo essencial para a manutenção da vida na Terra. Então a gente vê aqui que a natureza engloba absolutamente o universo todo, né? Desde o micro ao macro, né? A escala da natureza, portanto, é extremamente vasta, abrangendo tanto o subatômico quanto o universo e contém todos os elementos essenciais para a vida e os processos naturais do planeta. Então a gente vê aí numa visão, digamos assim, mais ampla do que a natureza, a gente vê que abrange todo o universo, tudo que está dentro do universo natural, que não tenha nenhuma construção, intervenção do homem, é coisa de Deus, certo? Então, dito isso,
os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, né? Ou seja, eles têm essa sensibilidade em relação a tudo do universo, a tudo que compõe o universo, e os espíritos respondem: as belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas, sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. Então, a gente vê aqui que essas belezas naturais dos globos, né, são completamente diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Sol, né, que ilumina o planeta Terra e vários outros planetas do sistema, né, mas nós temos sistemas solares, digamos assim, com 2, 3, 4, 5 sóis, né? Tem aqui uma informação do telescópio espacial TESS da NASA, em conjunto com outro observatório, Hodge-Provence, descobriram sistemas planetários em estrelas semelhantes ao Sol, frequentemente em contextos de múltiplas estrelas. Agora imagina você morando num sistema onde entra um Sol, né? Daqui a pouco esse Sol sai, daqui a pouco assim, depois de algumas ou muitas horas esse Sol sai, já entra um outro Sol com uma coloração diferente e depois outro e mais outro, todos com formas, cores diferentes, né, tonalidades completamente diferentes. Olha que fantástico. Mas eu acredito que daqui a alguns milhares de anos, né, quando deixarmos o planeta Terra, quando estivermos bem mais desenvolvidos, evidentemente nós vamos poder habitar um desses planetas aí com múltiplos sóis, né? E a gente for falar sobre a grandeza, a potencialidade, né, de Deus e todo o seu universo, nós somos muito pequenininhos para ter essa concepção, né? Para a gente ter uma ideia do tanto que nós somos pequenininhos, né? Por exemplo, o Sol, o volume do Sol é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. Nós ficamos pequenininhos em relação ao Sol, certo? Aí, existem estrelas aqui, ó. A maior estrela identificada é a RON G64, uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães, galáxia satélite da Via Láctea, a cerca de 160 mil anos de luz da Terra. Estima-se que ela tenha um tamanho cerca de 1.500 vezes maior que o Sol. Agora veja essa aqui, que é considerada ainda talvez a maior estrela, né, ou Sol, né, digamos assim, do universo conhecido por nós, né? A estrela Stephenson 218, na constelação de Scutum, 19 mil anos-luz da Terra, maior estrela conhecida, com estimativa de volume 10 bilhões de vezes maior que o Sol. Então, só para a gente ter uma ideia, o tamanhozinho que é nós. Se nós somos 1.300.000 vezes menor do que o Sol, imagina essa estrela aqui que é 10 bilhões maior do que o nosso Sol. Aí que a gente fica uma poeirinha lá, né? A gente vê a distância, a gente vê uma poeirinha, um pixelzinho bem pequenininho, né? Para demonstrar a grandeza, né, de Deus, né? Quando nós desencarnamos,
né, nos vemos livres do corpo físico, né, e nossas faculdades, elas ampliam, né? Por exemplo, visão, audição, sensações, percepções, tudo isso se amplia muito, né? E a visão não está mais localizada aqui, né, na nossa cabeça, né? Você vê como se fosse pelo corpo inteiro, né? O corpo espiritual, digamos assim, né? Que quanto mais evoluído, né? Quanto mais evoluído, mais nós percebemos com clareza toda essa maravilha do universo, né? Essa majestade, né, incomensurável, que é a obra do nosso Pai Celestial, né? No comentário de Kardec, na questão 257 do Livro dos Espíritos, o tema Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos, eu vou pensar aqui um pequeno trecho onde ele, Kardec, diz assim: os espíritos têm sensações íntimas de um encanto indefinível, dos quais não podemos fazer nenhuma ideia, por sermos a esse respeito cegos de nascença perante a luz. Ou seja, nós não temos a mínima ideia dessa grandiosidade, né, que é o universo, né, e uma coisa extraordinária, dessa potência de Deus, né? Mas a obra divina não é só contemplação, né? Ou seja, ela não foi criada apenas para que a gente possa admirar a sua beleza, a inteligência, né? A inteligência e beleza do Pai, né, que fez as coisas maravilhosas, né, a gente tem a percepção da grandeza, da perfeição absoluta de Deus, né, quando a gente começa a ver os pássaros, as aves, todos os animais, né, as flores, né, coisas multicoloridas que a gente não tem nem, fica até difícil a gente tentar imitar, dado a perfeição, né? Então, não é só admiração, né? Porque cada coisa que a gente vê tem sua função, seu sentido, né? Cada coisa, né, é importante na grande obra do nosso Pai Celestial. Em Obras Póstumas de Allan Kardec, a teoria da beleza é tratada principalmente no capítulo 11 da parte primeira, onde se expõe que a fonte primária de toda beleza é o amor, que gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio, o amor, a perfeição, né? No caso aqui, a perfeição absoluta é Deus. E, para terminar, o espírito Lavater, eu vou pronunciar conforme as palavras, né? Não sei a pronúncia correta, mas o espírito Lavater diz: a verdadeira beleza é a harmonia das harmonias, a perfeição que se deve ser buscada pelo espírito para se aproximar da justiça e da bondade, acrescento, de Deus. Está contido em Obras Póstumas, parte 1, capítulo 11. Então a gente termina aqui demonstrando um pouquinho, né, sobre a perfeição absoluta de Deus e das suas belezas, né, naturais, e que a gente só vai conseguir perceber melhor quando nós estivermos no estágio mais evoluído, estágio moral, intelectual mais evoluído, poder alcançar a compreensão, entendimento, essa visão, né, essa audição, né, poder ouvir, poder ver, poder sentir e perceber com mais clareza, né, com mais sentido, com mais amor, essa perfeição absoluta que é o nosso Pai Celestial.
Que Jesus nos abençoe e que a paz dele esteja conosco. Obrigado.